Bom dia, IPCA! Hoje, quarta-feira, 4 de abril de 2012, estamos lendo a Bíblia há 52 dias e hoje vamos ler Gálatas capítulo 3. Esta é a primeira carta escrita por Paulo que temos no Novo Testamento, a mais antiga delas. Foi escrita pelo apóstolo Paulo logo depois da sua primeira viagem missionária com Barnabé, na qual ele fundou as igrejas da região da Galácia, Listra, Derbe, Icônio, Antioquia, Perge. E Paulo, depois de visitar essas cidades, de eleger presbíteros ali, de organizar igrejas, estaciona na cidade de Antioquia, onde pouco tempo depois de ter saído da região da Galácia, ele recebe a notícia. Tem gente indo lá e dizendo para aquelas pessoas que a fé em Jesus não é tudo o que é necessário para a salvação. É preciso obedecer à lei de Moisés e, em particular, a lei da circuncisão. Sabendo que isso representa uma corrupção do verdadeiro evangelho, Paulo rapidamente escreve esta carta àqueles irmãos. Nos capítulos 1 e 2, ele se dedica a mostrar que ele tem autoridade para ensinar o evangelho verdadeiro, e que aqueles mestres que foram até lá são, na verdade, falsos, e não têm a mesma autoridade, o mesmo calibre de Paulo, que está em perfeita harmonia com a mensagem dos demais apóstolos do Senhor Jesus. A partir do capítulo 3, Paulo começa a tratar de um outro assunto. Não só é importante dizer que ele tem autoridade para pregar o evangelho autêntico, como também é importante argumentar. Vamos analisar a Escritura, vamos ver como é que Deus salva pecadores. E Paulo vai gastar aqui o capítulo 3 e o capítulo 4 também, argumentando que nós somos salvos pela fé e não pelo cumprimento da lei, em especial no que se refere à circuncisão. No capítulo 3, Paulo vai usar 3 grandes argumentos para comprovar o seu ponto. O primeiro argumento está nos versículos 1 a 5. Ele vai perguntar aos irmãos Gálatas: vamos ver como é que foi que as coisas aconteceram com vocês? Vamos ver como foi a experiência de vocês? Se a salvação fosse mesmo pela lei, como estão ensinando os falsos mestres, vocês só receberiam o Espírito Santo depois de salvos. Então a ordem das coisas deveria ter sido: vocês receberiam o evangelho que eu preguei, creriam no evangelho, mas como ainda não estavam salvos, vocês não receberiam o Espírito Santo. Depois de cumprir as obras da lei, depois de circuncidados, então, pela lógica, é que vocês deveriam ter recebido o Espírito Santo. Paulo pergunta: será que foi isso que aconteceu? E a resposta era óbvia: não. Paulo esteve lá e pregou a eles o Evangelho, eles creram e imediatamente receberam o Espírito Santo. O que comprova que a lei, o cumprimento da lei, em especial as leis do Antigo Testamento, que apontavam para Jesus de forma cerimonial, não era nenhum requisito para a salvação. A essência disso está no verso 2 do capítulo 3. Eu quero apenas saber isto de vocês. Vocês receberam o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Em que momento da história vocês receberam o Espírito Santo como evidência de que eram salvos? Isso foi antes de serem atacados por gente que está dizendo que é preciso se circuncidar. Esse é o primeiro argumento do apóstolo Paulo. O segundo vem da história do primeiro homem a ser circuncidado em toda a Bíblia. Quem era ele? Abraão, o pai da fé, o fundador de toda a nação de Israel, o patriarca mais antigo. Pois Paulo vai examinar agora a experiência de Abraão. Ele diz no verso 6, é o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Abraão foi justificado pela fé. E Paulo vai fazer um resgate cronológico de Abraão. Eu vou trocar a ordem das coisas como estão expostas aqui, mas o fato é, Gênesis 12, 7 diz assim: Abraão recebeu de Deus a promessa: em você, Abraão, vão ser abençoadas todas as famílias da terra, eu vou te dar um descendente. Abraão tinha 75 anos quando isso aconteceu. Em Gênesis 15, 6 é dito que Abraão creu em Deus, ele creu na promessa, e isso lhe foi imputado para a justiça. Até agora Abraão não estava circuncidado. Ele foi ser circuncidado muito tempo mais tarde, lá em Gênesis capítulo 17, verso 9, quando ele já tinha 99 anos. Ou seja, na vida de Abraão as coisas vieram na mesma ordem que Paulo está defendendo. Primeiro veio a promessa de Deus, o evangelho de Deus, e Paulo vai até dizer, quando Deus prometeu a Abraão um descendente, ele estava falando de Cristo. E então, meus irmãos, era o evangelho anunciado a Abraão, ainda que não completamente revelado, mas era o evangelho. Abraão creu e isso foi imputado para a sua justiça, isso o justificou diante de Deus.
E só muito tempo depois, 24 anos depois de receber a promessa, é que Abraão foi se circuncidar. Isso também é um grande argumento para provar que circuncisão não salva ninguém. Não é? A lei não salva ninguém, até porque ninguém consegue cumprir a lei inteira. Você pode se esforçar, pode se matar, mas você jamais vai obedecer a lei completamente. E isso significa que a frase citada por Paulo aqui no verso 10, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las, essa frase coloca um ponto muito importante. A lei não faz ninguém bendito. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. É a promessa que faz alguém bendito. A lei faz alguém maldito. A lei mostra que você não cumpriu. A lei mostra que você não obedeceu. E a lei mostra que alguém precisava vir e obedecer, e alguém precisava sofrer o castigo dos desobedientes, e esse alguém é Cristo. E o verso 13 vai dizer, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito que todo mundo que fosse pendurado no madeiro, numa cruz, era maldito. Quando Cristo obedeceu e cumpriu a lei em nosso lugar, quando Cristo sofreu o castigo da desobediência, que era toda nossa, então nós recebemos a bênção que foi prometida a Abraão e que alcançaria os gentios, conforme diz o verso 14. E isso se deu pela fé, o mesmo modo pelo qual os gálatas haviam recebido o Espírito Santo. Argumento agora número 3. A partir do verso 15, vamos ver como o contrato da promessa, a aliança de Deus ao fazer a promessa a Abraão é muito mais sério, muito mais importante do que a aliança de Deus ao entregar a lei através de Moisés. A primeira coisa que Paulo fala é que até mesmo entre homens, veja que no verso 15 ele diz, irmãos, eu falo como homem, até mesmo entre homens, depois que as regras do jogo estão combinadas, você não pode mudar. E então Paulo vai dizer assim, olha, Deus fez uma promessa para Abraão, de que ele ia abençoá-lo. Abraão foi pai de Isaque, que foi pai de Jacó, que foi pai de José, que levou todos os israelitas para o Egito. Lá eles passaram 430 anos, e só ao sair de lá é que, através de Moisés, o povo de Israel recebeu a lei. Portanto, a promessa veio muito tempo antes da lei. A lei não pode mudar as regras do jogo que foram estabelecidas por Deus no tempo da promessa. Esse é o sentido do verso 17. Uma aliança já confirmada anteriormente por Deus, que é a aliança da promessa, a lei que veio 430 anos depois não pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Qual é a razão de ser então da lei? Vai perguntar Paulo. A lei foi adicionada para que você percebesse as suas transgressões, para que você percebesse que é pecador e que precisa da promessa. A lei foi um jeito de empurrar você em direção à dependência e à fé na promessa. É isso, inclusive, que o apóstolo Paulo diz no verso 24. A lei nos serviu de aio, de pedagogo, essa é a palavra grega aqui, para nos conduzir a Cristo. A lei serviu para a gente saber que não é santo, que não é puro, que não pode se salvar, que não pode obedecer e nos empurrar em direção à promessa. E sempre foi esse o plano de Deus. E a promessa veio primeiro. Mas tem um segundo ponto aqui que o apóstolo Paulo destaca que é maravilhoso, que é a questão de como a promessa chegou e como a lei chegou ao povo de Israel. Quando Deus fez a promessa a Abraão, foi o próprio Deus falando diretamente com Abraão. Eu vou te abençoar, eu vou te dar um filho. Mas quando as tábuas da lei chegaram ao povo de Israel, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, teve dois intermediários, no mínimo. Quais eles? A gente chega a pensar que Deus entregou as tábuas da lei na mão de Moisés, mas não é fato. Se você depois ler Hebreus capítulo 2, verso 2, Atos capítulo 7, verso 53 e Deuteronômio capítulo 33, verso 2, você vai ver que esses versículos estão sugerindo algo que a tradição judaica apontava com muita clareza. Quem trouxe as tábuas da lei na mão de Moisés foram anjos. Agora pense, Abraão é o ser humano que recebeu a promessa. Deus falou diretamente com ele. Agora, e os seres humanos que receberam as tábuas da lei? Como é que a lei chegou ao povo de Israel? Pois Deus entregou as tábuas na mão dos anjos, que entregaram na mão de Moisés, que levou as tábuas até o povo. Ou seja, a aliança foi uma conversa muito mais direta. A aliança da promessa veio de Deus para Abraão, sem intermediários. Isso significa que ela é muito mais importante também.
Ah, meus queridos, como o apóstolo Paulo sabe argumentar usando a própria Escritura. Vendo o Evangelho proclamado a Abraão. Vendo a conexão entre aquilo que Moisés escreveu e agora o Evangelho que ele pregava. Isso para mim é um dos grandes argumentos a favor da majestade da Bíblia, da autoria única desse livro. Afinal de contas, são mais ou menos 1500 anos que separam Moisés de Paulo. E quando eu leio esses dois livros, Gálatas e Gênesis, eu percebo que há um só autor por trás de tudo. Há um só Deus por trás de tudo, justificando pecadores pela fé. Ele se aproxima de nós, Ele nos promete tudo, Ele faz tudo, Ele obedece tudo na pessoa do seu Filho, Ele sofre o castigo na pessoa do seu Filho, de maneira que é Cristo, e somente Cristo, a razão da nossa esperança. Bendita aquela cruz na qual o meu Cristo se fez maldito. Bendito o meu Jesus, que cumpriu tudo aquilo que eu jamais poderia cumprir. Bendito seja o meu Senhor, que cumpriu cada uma das suas promessas, e que agora me faz celebrar esta Páscoa que se aproxima, com um coração tão agradecido, porque a única coisa que eu posso fazer, e mesmo assim o faço auxiliado pelo meu Deus, é crer. Vou viver em obediência por gratidão, vou viver em obediência para a glória de Deus, mas essa não é uma obediência necessária para que eu seja salvo. Eu já estou salvo, e estou salvo pela fé. Que verdade maravilhosa. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos porque Cristo se fez maldição em nosso lugar, porque Ele cumpriu a lei. Ele é o descendente prometido pelo Senhor a Abraão, e agora, ó Deus, pela fé neste Salvador maravilhoso, nós somos considerados justos pelo Senhor e somos aceitos na Tua presença. Recebe o nosso louvor, ó Deus, e ajuda-nos a confiar unicamente nos méritos de Cristo em tudo aquilo que formos fazer, em especial para a salvação da nossa alma. Assim nós te pedimos em nome dele. Amém. Boa leitura para você e até amanhã, se Deus quiser.